tema de nossa mensagem de hoje é Desmistificando a Espiritualidade. Nós vamos dar continuidade à série que eu venho pregando neste mês de fevereiro sobre o tema maturidade. Quando falamos de espiritualidade, muitas compreensões vêm à nossa mente. Alguns pensam em espiritualidade apenas como uma busca por experiências que os transportem para além do mundo tangível, além do mundo visível. Querem, de alguma forma, se conectar com seres místicos, como anjos, demônios, gnomos, fadas e deuses como Thor, Loki. Algo muito semelhante ao que nós vemos na maioria dos grupos religiosos cristãos, denominados pentecostais e neopentecostais de nossos dias. A base de seus cultos é o desejo pelas experiências místicas, até no momento do ensino da palavra. Os cultos são feitos para que as pessoas experimentem encontros com o místico. Outros dão à espiritualidade um conceito maior. Não apenas uma busca por experiências, mas um propósito para a própria vida. Para estes, espiritualidade é um caminho de reencontro com a sua essência, levando-os a se conectarem com o universo, com algo maior que si mesmo, dando sentido à sua própria existência. A vida é compreendida como uma sintonia de energia que nos molda e nos une a todos e a tudo. Essa é a ideia que rege o filme Avatar. Para este grupo de pessoas, céu, inferno, mundo espiritual, umbral, são nomes dados para dimensões vibratórias paralelas à nossa. Essas dimensões paralelas são chamadas de multiversos. Muito falado hoje em nossos dias. O mundo espiritual é um dos universos paralelos ao nosso. É a espiritualidade do Doutor Estranho, personagem da Marvel, conhecido por aqueles que gostam, né, das histórias de quadrinhos, amigo dos Vingadores. Ainda outros entendem a espiritualidade como um caminho para um encontro com Deus. Este grupo de pessoas acredita que através de ritos e meditações de cunho espiritual, conseguirão se conectar com Deus. Algo muito semelhante ao que vemos na maioria dos grupos religiosos cristãos, denominados católicos e protestantes. Muitos membros destes grupos religiosos confundiram espiritualidade com religiosidade. A prática de um conjunto de ritos e crenças, não tendo a compreensão e a motivação correta, se tornam apenas atos religiosos, desconectados de espiritualidade. De certa forma, todos estes grupos compreendem a espiritualidade como algo à parte de nossa vida cotidiana. A espiritualidade parece que tem que ser praticada fora do nosso ambiente ordinário. É preciso dedicar a ela um
tempo de profunda meditação zen, ou ir para um lugar sagrado, como um templo, para que possamos nos conectar com o mundo espiritual. Sobe ao monte, você tem que ir a algum lugar especial para que você consiga se conectar com este mundo espiritual. Então, a espiritualidade ficou desconectada de nossa vida ordinária. Entretanto, espiritualidade, na visão bíblica, é vivenciada no dia a dia de nossas vidas, na vida comum. É importante compreendermos isso, pois a maturidade da visão bíblica tem a ver com a compreensão correta a respeito de nossa espiritualidade. Este é o título de nosso primeiro ponto: compreendendo nossa espiritualidade. A espiritualidade cristã, ela já se associou com diversos conceitos de espiritualidade. Portanto, fique atento ao que vai ser dito aqui nesta noite. O apóstolo Paulo diz que na vida precisamos amadurecer e não sermos mais meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina. Somos tendenciosos a olharmos para este texto do apóstolo Paulo e pensarmos que Paulo está falando que nós precisamos alcançar uma espiritualidade ou alcançar uma maturidade espiritual desconectada de nossa maturidade física, racional e emocional. E este é um grande equívoco. Separar a espiritualidade da vida ordinária, separar a espiritualidade das demais áreas e dimensões da nossa própria vida. Em nosso último encontro, nós aprendemos que precisamos crescer até atingirmos a medida da plenitude de Cristo, conforme nós lemos em Efésios, capítulo 4, verso 13, e eu quero ler com vocês este verso. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A maturidade espiritual está totalmente entrelaçada com a maturidade física, racional e com a maturidade emocional. Cristo era plenamente maduro. E a sua maturidade espiritual, isto é, a sua espiritualidade, só pôde ser vista por nós, por ele ter submetido plenamente toda a sua existência, todo o seu ser físico, todo o seu corpo, todo o seu ser racional, toda a sua inteligência, a sua razão, todo o seu ser emocional, todas as suas emoções, sentimentos e tudo à vontade do Pai Celestial. Todo o falar e as ações de Jesus estavam alinhadas com a vontade do Pai. Ele viveu a vida focado em fazer a vontade do Pai. Ele afirmou que a vontade do Pai era o alimento que o sustentava nesta vida. Quando Jesus sentou-se com a mulher samaritana no poço, e todos ficaram escandalizados com ele, quando ele deixou que uma mulher impura lhe tocasse, quando ele curou pessoas no sábado, ou quando permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no sábado, os religiosos o condenaram por estas coisas. Ele não se importou, porque ele estava fazendo a vontade do Pai Celestial.
Quando ele chamou os fariseus de raposas, sepulcros caiados, quando ele virou a mesa dos cambistas do templo, ou quando transformou água em vinho, ele estava agindo em concordância com o sentimento de seu Pai Celestial. Quando ele se sujeitou à autoridade de Pilatos, quando ele se sujeitou à autoridade de César, imperador de Roma, pagando os impostos cobrados por Roma, ele estava se sujeitando aos princípios estabelecidos pelo Pai Celestial. Ele estava sendo espiritual. Durante sua vida terrena, encarnada, Jesus interagiu com o mundo ao seu redor, sujeitando todo o seu ser de forma racional e voluntária à vontade e aos princípios do Pai Celestial. Assim ele viveu a mais profunda e verdadeira espiritualidade que um ser humano pode viver. Você não vai encontrar nenhuma passagem Jesus fazendo meditações zen. Você não vai encontrar nenhuma passagem Jesus fazendo orações vãs, repetidas. Você não encontra Jesus dentro das sinagogas. Você encontra Jesus vivendo no meio das pessoas, comendo, bebendo, caminhando com elas, ensinando a respeito, tendo seus momentos a sós com o Pai, vivendo a vida como ela é, a vida ordinária, mas tudo ele fazia debaixo da sujeição da vontade de seu Pai Celestial. A espiritualidade deste homem, que também era Deus, foi plena e perfeita, porque ele foi homem, pleno e perfeito, e sujeitou todo o seu ser à vontade de seu Pai. Espiritualidade, queridos, não tem nada a ver com viagem astral, meditações zen, falar com anjos, ou se conectar com uma energia que envolve o mundo criado. Estas coisas, falar com anjos, ter visões, elas podem vir a acontecer, mas não são sinônimos de espiritualidade. Balaão, que não era sequer um homem comprometido com Deus, também teve sua visão. Nós precisamos entender que espiritualidade é você viver de forma clara, racional, inteligente, se submetendo por plena voluntariedade de sua parte a Deus. Então você se submete por inteligência, com a tua razão, voluntariamente a Deus. Espiritualidade é isso. Então, espiritualidade para Deus é você viver a vida ordinária em todas as suas dimensões, de forma inteligente e voluntária para Ele, compreendendo que o que te faz espiritual não são os ritos religiosos e nem as obras de justiça em si, mas a compreensão e a fé no que Jesus fez por você e por mim na cruz. Jesus viveu a espiritualidade de forma plena, porque ele se entregou plenamente ao Pai. Ele cumpriu o primeiro mandamento descrito em Marcos capítulo 12, versículo 30. Veja o que diz
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Jesus entregou todo o seu coração. De toda a sua alma, Jesus entregou toda a sua alma. De todo o seu entendimento, Jesus entregou todo o seu intelecto. E de todas as suas forças, Jesus entregou toda a sua força, todo o seu corpo para a glória do Pai, ao ponto de morrer numa cruz, para que o nome do seu Pai e a vontade dele fosse honrado e viesse a ser cumprida. A maturidade espiritual, ela é um estado que só pode ser alcançada por nós, quando nos submetemos inteiramente à vontade de Jesus. Assim como ele se submeteu inteiramente à vontade do Pai Celestial. Maturidade espiritual e maturidade humana são a mesma coisa. Isso é possível ser alcançado em Jesus Cristo. Não existe ser humano maduro sem que este viva um relacionamento de submissão plena ao único e verdadeiro Deus, nosso Criador, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Amém? O nosso crescimento se constrói, se concretiza dia a dia na sujeição plena de todo o nosso ser à pessoa de Jesus. Como o meu e o seu alvo, eu acredito que é o seu alvo também, é chegar à estatura de Cristo. Paulo diz que nós precisamos crescer até chegarmos à estatura de Cristo. Então Cristo é o nosso referencial. Nós precisamos olhar para Cristo e nos fundamentarmos no seu modelo de vida, nas suas ações, nas suas falas. E quais eram os princípios de vida de Jesus? Se Cristo é a nossa referência, em que ele baseou todas as suas ações e falas? Volto a repetir. Ele baseava todas as suas ações e falas com o fim de realizar a vontade do Pai. Simples. E assim ele cumpriu a missão que o Pai lhe havia dado. Essa era a regra de vida que Jesus tinha para ele mesmo. Ele afirmou, como nós podemos ver em João, capítulo 6, versículo 38. Veja as palavras do próprio Senhor Jesus. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do Pai. Por isso, Jesus foi um homem plenamente espiritual, porque ele colocou toda a sua vida sujeita à vontade do Pai. Portanto, se desejamos ser homens e mulheres maduros, precisamos viver de forma que todo o nosso ser, físico, racional, emocional e espiritual, estejam submissos, sujeitos à vontade do Pai, revelados a nós através de Jesus Cristo. E isto só é possível se nós nos sujeitarmos inteiramente a Jesus Cristo. Acredito que alguns entre nós já alcançaram esta maturidade. Assim como eu acredito que Maria tenha alcançado, Pedro, Paulo, Barnabé tenham alcançado em seus dias. Muitos de nós ainda estamos no processo de amadurecimento, caminhando para a maturidade. Contudo, precisamos compreender que mesmo aqueles que já alcançaram a maturidade, não conseguem viver a maturidade de forma estável. De vez em quando agem de forma imatura, como crianças. E eu entendo que isso se deve por causa da luta entre a nossa carne e o Espírito de Deus que opera em nós. Entretanto, o testemunho cristão de nossos dias nos mostra que a grande maioria dos cristãos não conseguem alcançar a maturidade. Não alcançam a maturidade espiritual. Não conseguem ser humanos como Cristo foi. E diante disso eu levanto então a pergunta:
Por quê? Não conseguem. E este é o assunto do nosso segundo ponto. Nossa incapacidade de vivermos a maturidade. Diversas são as razões pela qual não conseguimos submeter todo o nosso ser à vontade de Jesus, nosso Senhor, e vivermos como Ele viveu. Entretanto, eu vou me focar em uma dessas razões que eu a considero ser a maior delas. Mas, possivelmente, você responderia rapidamente que é por causa do pecado. É verdade, o pecado nos empurra para fora da vontade de Deus. Milita, contra as coisas espirituais. O apóstolo Paulo escreve isso. Contudo, o pecado não é a razão de não vivermos a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. O pecado pode nos levar a errar. Em algum momento de nossas vidas, ia nos distanciar da vontade de Deus. Contudo, o pecado, digo novamente, não é a razão de não vivermos a maturidade bíblica. Uma vez em Cristo, o pecado não nos subjuga mais a ponto de continuarmos na prática do erro. O Espírito de Deus que passa a habitar em nós, quando cremos em Jesus Cristo, Ele nos dá força para que nós possamos vencer a carne, o pecado. Ele vai sempre nos direcionar e nos corrigir quando estamos para tomar decisões erradas e caminho errado. Ele traz tristeza ao nosso ser. Ele nos faz nos sentir mal. E nós logo percebemos que algo está errado. O Espírito de Deus trabalha em nós para nos levar à santidade. Portanto, não é o pecado a razão de não vivermos uma maturidade como seres humanos, a maturidade espiritual. Eu penso que o pecado pode ser um fator que nos leve a errarmos de vez em quando. Mas não é a causa que nos faz viver na imaturidade. Uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito nos direciona para um caminho de crescimento e santidade, Ele está em nós para isso. O próprio Senhor Jesus disse: eu enviarei a vós o Espírito, o Consolador, Ele virá e vos ensinará todas as coisas. Então o Espírito está em nós para nos ensinar, nos conduzir a essa maturidade. Portanto, a realidade de vivermos de forma imatura não é por causa do pecado, mas é a falta de aprendizado daquilo que o Espírito está falando a nós dia após dia. Então eu penso que não é o pecado que nos impede de vivermos plenamente submissos a Jesus, e sim a falta de conhecimento de Deus e de seus princípios. Eu vou ler com vocês as palavras que escreveu Paulo à igreja de Colosso. Colosso, uma cidade a qual Paulo havia pregado o evangelho, e ele escreve a eles depois essas palavras. Preste atenção, porque ele está escrevendo a igreja de Colosso. Capítulo 2, do verso 8 ao 10, diz assim, olha: tenham cuidado. Já pegou? Primeira frase, palavras dele? Tenham cuidado. Uma advertência. Para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude
plenitude. Veja o que Paulo está dizendo para a igreja de Colossos, isso é para você, para mim. Por estarmos em Cristo, que tem toda a plenitude da divindade, ele diz que nós também recebemos a plenitude. Essas palavras do apóstolo Paulo são uma afirmação clara de que o que de fato nos impede de vivermos a maturidade é a nossa falta de conhecimento de Deus e do que Ele realizou em Cristo. Nossa visão é míope com relação à obra de Jesus Cristo na cruz. A realidade de estarmos nele, em Jesus, segundo o apóstolo Paulo, nos tornou pleno. Não há mais nada a realizar em nosso favor. E por isso mesmo, não há mais nada que precisemos guardar, pois já estamos nele, de forma plena. Isso significa que não existe maior comunhão para se alcançar do que a que já foi realizada por Cristo na cruz. Diante disso, o apóstolo conclui sua fala, chamando a atenção dos crentes de Colosso para não aceitarem as palavras de julgamento de ninguém, com relação ao que comiam, bebiam, ou aos dias que não guardavam, como o sábado. Veja só o que ele vai dizer agora nos versos 16 ao 18. Ele está concluindo. Ele diz: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Qual é a realidade que encontra-se em Cristo? Que nós já estamos nele plenos. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Ele está dizendo que você se deixar prender por estas coisas que as pessoas ficam te julgando, pelo que você come, bebe, por alguma festa, ou por não guardar o sábado, estas coisas, ele está dizendo o quê? Pode impedir você de alcançar o prêmio. Você estava nele tão pleno, mas você está deixando essas pessoas te distanciarem da verdade. Tal pessoa, ele está falando dessas, né, que usa de humildade, que diz, né, que adora anjos e tal, estão vendo anjos, né? Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Elas se acham muito espirituais, mas na verdade Paulo está dizendo que são carnais. O verso 16 começa com a palavra portanto, que é uma conjunção coordenativa conclusiva. Paulo está concluindo que a realidade de vivermos em Cristo e nele estarmos plenos deve nos libertar da prática das coisas que eram sombras do que haveria de vir. Entretanto, em nossos dias, muitas pessoas querem viver nas sombras do que haveria de vir. A realidade é que Cristo já veio. E todas as coisas que eram sombras perderam o sentido de existirem, de continuarem a serem praticadas ou guardadas. Mas, por nos deixarmos ser escravizados por toda forma de filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, como a lei de Moisés, e Paulo está se referindo aqui à lei de Moisés, por isso que ele está falando de comer, beber, guardar, por causa dos judaizantes que se infiltravam na igreja de Colosso e tentavam levar essas pessoas a guardarem todas estas coisas novamente. Não conseguimos viver a maturidade bíblica, por nos deixarmos ser escravizados por toda forma de filosofias vãs e enganosas. Ou por nos deixarmos ser escravizados pelas filosofias, né, que se apoiam nos princípios elementares deste mundo, como fazem os devotos do gnosticismo. Se submetem às regras severas,
Paulo vai dizer isso mais à frente, você pode ler depois. Não toque, não coma, não prove, não faça isso, não use aquilo, não sei o quê. E criam diversas leis e regras. Infantilidade para Paulo. Infantilidade. É distanciar da verdadeira espiritualidade. Paulo não está escrevendo essas palavras de alerta para os não cristãos. Pelo contrário, ele está escrevendo para os cristãos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Ele pregou um evangelho que os libertava de tudo isso. E agora eles estavam deixando que pessoas os escravizassem novamente. Não permitem que ninguém os julgue. Entretanto, as pessoas se tornam escravas dos gurus evangélicos, dos profetas que afirmam detalhadamente suas visões e compreensões a respeito das verdades bíblicas, dizendo terem recebido uma revelação de Deus ou de algum anjo, e assim tornam seus ouvintes cegos, surdos, incapazes de compreender o que leem, pois suas mentes estão aprisionadas pelos ensinos tolos que lhes foram ensinados. Muitas pessoas leem estas palavras que nós estamos lendo e não conseguem se libertar, porque ficaram com as suas mentes aprisionadas por aquilo que lhes foram ensinados ao longo de suas vidas. E Paulo está dizendo a nós, tenha cuidado, tenha cuidado. Veja como isso é sério. Como o ensino errado é sério. E aprisiona as pessoas a ponto de elas não conseguirem se libertar. Nem Jesus encarnado, ensinando, eles conseguiam mais se libertar. Os saduceus eram um grupo religioso do judaísmo, nos tempos de Jesus. Não acreditavam na ressurreição dos mortos. Segundo Jesus, por não conhecerem a Deus e o seu poder, eles interpretavam as escrituras sagradas de maneira errada. O que nos ensina que podemos ler a Bíblia, mas interpretá-la de forma errada. Eles a liam constantemente. Eles eram estudiosos, mas só conseguiam ler o que já haviam formatado em suas mentes. Eles se tornaram escravos das vãs filosofias. Não conseguiam entender a ressurreição de forma alguma, não conseguiam crer na ressurreição de forma alguma. Os fariseus, um outro grupo religioso do judaísmo, tiveram diversos confrontos com Jesus. Eles não conseguiam crer que Jesus era o Filho de Deus. Eram homens que guardavam a lei de Moisés, que interpretavam as Escrituras, mas estava ali a palavra revelada, a qual as Escrituras e a lei de Moisés apontavam, e eles não conseguiam ver. Não conseguiam. Porque as suas mentes já estavam formatadas e eram incapazes agora de conseguir enxergar a verdade por trás das palavras das Escrituras e da lei de Moisés. Embora estudassem e se aplicassem profundamente aos estudos das Escrituras. O que nos ensina que nós também podemos estudar arduamente a Bíblia, até mesmo decorá-la, mas não identificarmos os princípios de Deus, e nem o seu mover na história. Eu vejo pregadores, citam a Bíblia, sem lê-la, mas totalmente distorcida, não entendem sequer aquilo que estão pronunciando, aprenderam a decorar versículos, mas nunca conseguiram compreender as Escrituras. E vão formatando muitos outros no seu mesmo erro. Os discípulos de Jesus, eles sofriam deste mesmo mal. Fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, eles estavam com as suas mentes escravizadas pelas vãs filosofias dos religiosos de seus dias. Eles andaram 3 anos com Jesus e não entendiam nada do que Jesus ensinava para eles. A leitura errada das Escrituras Sagradas que receberam dos religiosos os impediam de reconhecerem, por exemplo, os gentios como um povo que Deus desejava salvar.
A leitura errada que eles haviam aprendido alimentava neles uma esperança messiânica vingativa. Com relação aos romanos e gentios, de forma geral. Eles esperavam que o Messias destruísse o governo do Império Romano. Eles andavam com Jesus, ouviam Jesus, mas não conseguiam entender. A nossa incapacidade de vivermos a maturidade bíblica, essa maturidade humana, de sermos humanos como Cristo, é porque nós não refletimos seriamente nas palavras e nos ensinos bíblicos. Não levamos a sério a advertência do apóstolo Paulo. Lemos a Bíblia, mas a Bíblia não nos lê. Lemos as letras impressas, mas não lemos o que diz as letras deste livro sagrado. De tal forma que não sabemos aplicar os ensinos no dia a dia de nossas vidas, em nossas relações humanas diárias. Acabamos nos relacionando com o nosso próximo a partir de nosso próprio conceito de justiça, que construímos ao longo de nossas vidas. Assim como os discípulos de Jesus, nós construímos uma esperança messiânica distorcida da realidade bíblica. E esta falta de conhecimento tem produzido muitos cristãos imaturos e arrogantes. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero dizer que nós vivemos sim dias em que a espiritualidade tem sido um termo muito abrangente. E tem sido um termo bem visto por todos. Se você chegar para alguém e convidá-la para cuidar do espiritual, ela vai achar muito bonito as tuas palavras. Se você convidar alguém e dizer que, olha, a gente precisa ter um tempo de espiritualidade, elas vão abraçar isso, vão achar lindo da tua parte. Mas não significa que ela está entendendo espiritualidade como você, cristão, compreende espiritualidade. Diversos livros e seminários sobre este tema têm sido produzidos em nossos dias. Mas, infelizmente, este tema tem sido abordado de forma errada. Inclusive vivenciado de forma errada no meio cristão de nossos dias. Muitas igrejas hoje têm ensinado teologias que são vãs filosofias de tradições humanas, que escravizam e nos impedem de vivermos a plenitude da estatura de Cristo. Muitos crentes possuem suas mentes aprisionadas pelos ensinos dos religiosos de nossos dias, praticando obras de cunho espiritual. Elas oram, elas leem a Bíblia, mas suas obras estão desconectadas de espiritualidade. Elas nem sequer entendem de fato o que é espiritualidade. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com suas filosofias e tradições humanas. Não permitem que ninguém os julgue pelo que come, bebe, ou com relação à guarda de qualquer festa ou dia de sábado. Espiritualidade é você viver a vida ordinária, a vida do dia a dia, em todas as suas dimensões, de forma inteligente e voluntária para Deus. Compreendendo que o que te faz espiritual é o abrir mão de si mesmo, de forma plena, para que Jesus Cristo seja glorificado por meio de sua vida. Amém?